Esse é o vídeo 3 da nossa aula de genética e a gente vai falar sobre genética moderna. Porque assim, no último vídeo a gente falou sobre Mendel, né? Genética mendeliana. E assim, Mendel morreu em 1884 e os trabalhos dele foram redescobertos no começo do século XX, do século passado. Desde então, a genética evoluiu e outros modelos de herança, diferentes da herança mendeliana, foram descobertos. Nesse vídeo aqui, o objetivo é falar alguns desses modelos, alguns desses exemplos que foram descobertos depois de Mendel. O primeiro exemplo que a gente vai falar é o exemplo de alelos múltiplos, que é muito conhecido por conta dessas gracinhas aqui, ó. Esses coelhos aqui que são muito famosos na genética, que são da mesma espécie, mas que têm 4 padrões de cores diferentes. O selvagem, o Himalaia, o chinchila e o albino. E assim, esses padrões de cores, todos esses 4 padrões de cores, são determinados por um gene só. Um gene que tem 4 alelos diferentes, ok? E entre esses alelos, esses 4 alelos, que tem um alelo para o selvagem, um alelo para o Himalaia, o alelo para o chinchila e o alelo para o albino, existe como se fosse uma relação de dominância em sequência, entre aspas, tá, gente? Não é exatamente assim, mas é como se houvesse uma dominância em sequência. Como assim? Isso aqui, ó, é como se o selvagem dominasse mais que todo mundo. O selvagem domina chinchila, Himalaia e albino. O chinchila só domina Himalaia e albino. O Himalaia só domina o albino. E o albino não domina ninguém. Como assim? Vamos trazer isso para um exemplo mais concreto. Vamos falar quais são os genótipos que determinam cada um desses fenótipos de cor de pelagem desse coelho. Do selvagem, do chinchila, o Himalaia e o albino. O fenótipo selvagem, como ele domina todo mundo, ele pode ser determinado pelos genótipos Czão, 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 Czinho, CH, Czinho, CH é o do chinchila, Czão, Czinho, H, Czinho, H é o do Himalaia, e Czão, Czinho, esse Czinho é do albino. O selvagem domina todo mundo, então ele se expressa, ele é o fenótipo que se expressa na presença de qualquer outro alelo, ok? Agora, o chinchila. O chinchila domina todo mundo, menos o selvagem. Então, um coelho chinchila pode ter os genótipos Czinho, CH, Czinho, CH, Czinho, CH, CH e Czinho, CH, Czinho. E só. Um coelho Himalaia só domina o albino. Então, um coelho Himalaia pode ter o genótipo CH-CH ou CH-Czinho. E o albino, como não domina ninguém, só pode ser Czinho. Um outro exemplo de genética moderna, ou seja, de genética pós-Mendel, é o exemplo de dominância incompleta, que é muito famoso por conta do exemplo dessa flor aí. Vocês estão vendo o nome, a flor boca de leão, ou o nome científico Antirrhinum majus. Bom, a cor dessa flor ela é determinada por um gene que tem 2 alelos. Um gene V, que a gente vai chamar de V para vermelho, e um gene B, que é para o branco. Então, a gente faz o cruzamento dessa flor, que é mais ou menos igual à genética mendeliana. Você tem a geração P, que tem Vzão, Vzão, Bzão, Bzão, faz o cruzamento, todos os indivíduos de F1 dão Vzão, Bzão. Você faz um autocruzamento aqui, Vzão, Bzão com Vzão, Bzão, e você tem F2, VV, VB, VB e BB. E assim, o indivíduo VV, ele é vermelho, normal. O indivíduo BB é branco, normal. Só que esse aqui é um caso de dominância incompleta. Ou seja, nem o vermelho domina o branco, nem o branco domina o vermelho. Então esses 2 indivíduos aqui do meio não vão ser nem vermelhos nem brancos. Eles vão ser rosa, porque é a mistura do vermelho com o branco. Por isso, uma dominância incompleta. Mais um exemplo que a gente vai falar, talvez o que mais caia em vestibular, é o exemplo dos sistemas sanguíneos. O sistema sanguíneo mais famoso que a gente tem é o sistema AB0, que é o sistema que tem 3 alelos. O alelo do tipo A, do tipo B e do tipo 0.
E como vocês estão vendo aqui, a gente na hora de representar o genótipo, a gente representa com esse I, ó. IA, IB, e o 0, que é recessivo, a gente representa Izinho. Então, vamos fazer a tabela disso aqui para dizer quais são os genótipos que determina cada fenótipo do sistema AB0. O tipo A é determinado pelos genótipos Isão A, ou Isão A, Izinho, porque o 0 é recessivo. O tipo B é determinado pelos genótipos Isão B, Isão B, Izinho. E o tipo 0 é determinado apenas pelo genótipo Izinho. Se você está se perguntando por que eu estou chamando o tipo 0 dessa forma, e não de tipo O, como a maioria das pessoas fala, é por causa disso aqui, ó. O tipo sanguíneo A é A porque as hemácias do sangue dessa pessoa que tem o tipo sanguíneo A tem uma proteína na sua superfície chamada de proteína A. Quem tem o tipo sanguíneo B tem as hemácias com a proteína do tipo B. E esse tipo sanguíneo aqui não tem proteína. Então ele é chamado de 0 e não de O, como a maioria das pessoas chama. Mas vocês devem ter notado que está faltando um tipo sanguíneo aqui, né? O sistema B0 ele não tem só 3 tipos sanguíneos, ele tem 4. O quarto tipo sanguíneo é o tipo AB, que é a junção do tipo A com o tipo B. A hemácia de uma pessoa que tem o tipo sanguíneo AB tem tanto proteínas do tipo A quanto proteínas do tipo B. E no genótipo não é diferente. Também é uma mistura do genótipo do tipo A com o genótipo do tipo B. Então, um indivíduo que tem o fenótipo, o sangue tipo B, tem o genótipo IA e B. E ainda falando do sistema sanguíneo, a gente tem também, além do sistema AB0, a gente tem o sistema RH. E esse aqui é bem mais simples. Ele é basicamente a presença ou não de uma proteína chamada fator RH. As hemácias da pessoa podem ter a proteína ou não ter a proteína. Quando a pessoa tem a proteína, ela tem o fator RH, ela é RH positivo. E quando a pessoa não tem a proteína, não tem o fator RH, ela é RH negativo. E é assim que a gente tem, por exemplo, os tipos sanguíneos A positivo, B positivo, AB positivo e 0 positivo. E também os tipos sanguíneos A negativo, B negativo, AB negativo e 0 negativo. E assim, a genética disso aqui é bem mais fácil do que o sistema B0. Isso aqui é igual à primeira lei de Mendel. A presença de fator RH, o RH positivo, é dominante nesse caso, enquanto o RH negativo é recessivo. Então, as pessoas que têm o genótipo Rzão ou Rzinho têm o fator RH e, portanto, têm seu sangue positivo. E as pessoas que têm o genótipo Rzinho não têm o fator RH e têm seu sangue negativo. E saindo um pouco de sangue, eu vou falar agora de mais um modelo, o último modelo que eu vou falar para vocês, porque existem vários outros modelos de herança, né? Mas eu vou falar agora para vocês sobre a interação gênica, que é basicamente quando uma característica, um fenótipo, é determinado pela interação de 2 ou mais genes, porque até agora vocês viram um gene, que podia ter 2 alelos, mas era um gene só, determinando a cor, determinando altura, tamanho, enfim. Era um gene só determinando um fenótipo. Aqui, na interação gênica, você tem a interação de 2 ou até mais genes que determinam um fenótipo só. Mas bem, a interação gênica é algo complexo e que não costuma cair tanto em vestibular. Então eu decidi não falar disso no vídeo, mas eu vou deixar um arquivo em PDF para vocês, inclusive essa imagem aqui é desse arquivo. O arquivo que fala um pouco mais sobre interação gênica, dá alguns exemplos e tal. Caso vocês tenham a curiosidade, eu acho interessante que vocês leiam. Bem, e terminando, não tem como falar de genética moderna sem falar de tecnologia. Porque assim, a gente vê a tecnologia avançando o tempo inteiro. No nosso computador, no celular, nos foguetes, enfim. A gente vê tecnologia em tudo que é lugar. E na ciência não é diferente. A tecnologia para se fazer ciência também evolui
E a genética talvez seja uma das ciências que mais se beneficiou com a tecnologia. Porque, graças a essa tecnologia, hoje a gente pode ter imagens como essa aí, de microscopia óptica ou de microscopia eletrônica, que nos permitem entender processos de divisão celular e até de estrutura de cromossomo. Olha isso, isso aqui é uma imagem de microscopia óptica de cromossomos. E não é só isso. A gente tem também a invenção de técnicas como o PCR, que é feito com esse aparelho aqui, que é basicamente uma técnica para sequenciamento de DNA. Vocês ouviram falar certamente no teste de PCR para COVID, é isso aqui. É esse aparelhinho aqui que se coloca o DNA ou RNA do vírus aqui dentro, e aí esse material genético é sequenciado, e aí, no caso da COVID, diz-se se aquele material genético é de coronavírus ou não, e, portanto, se a pessoa está infectada ou não. Mas com aparelhos como esse, dá para sequenciar genomas inteiros. Por exemplo, o genoma humano já foi sequenciado, totalmente sequenciado. A gente conhece toda a sequência de A, T, C e G que tem no genoma humano. Toda a sequência. Ele já foi sequenciado graças ao avanço da tecnologia. E assim, a ciência avança cada vez mais na direção de provar para a gente, de mostrar para a gente que nós somos, de novo, apenas máquinas comandadas pelo nosso genoma, comandados pelas sequências de A, T, C, G. Bom, era isso a nossa aula de hoje. Eu volto na nossa próxima aula com o último vídeo de genética. Finalmente, o último vídeo de genética. Vou falar sobre heredogramas e doenças hereditárias. Até lá!